Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma história bíblica. Já pegou a sua Bíblia? Já está aí preparado, esperando para a gente aprender mais do Senhor? Então vamos lá? Nesse mês de outubro, o que as pessoas comemoram? O que muitas pessoas ficam ansiosas para chegar esse dia? Uma dica, no finalzinho do mês, dia 31 especificamente. Isso, o Halloween, né? Ou Dia das Bruxas. E muita gente fica esperando ansiosamente esse dia. Mas será que esse dia agrada ao Senhor? Será que nós como cristãos, comemoramos também esse dia? Hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que o cristão comemora no dia 31 de outubro. Você sabe o que é? Você já ouviu falar? Se não, fica aí com a tia Karen que nós vamos aprender, tá bom? Olha esse carrinho, eu tenho aqui. Você acha que ele está bom para uso? Parece que está faltando alguma coisa, né? Mas antes dele ficar assim, eu tenho certeza que ele foi muito bem usado, muito bem apreciado pela criança dele, né? O que ele está precisando? De uma reforma, né? Ele está precisando ser arrumado. Então vamos lá? Vamos dar um jeito? Olha aqui, eu tenho as peças dele ainda bem que estavam faltando. Olha só, uma roda, a outra roda, isso. E a sua, acho que é caçamba, né, que chama isso aqui? Pronto. Agora sim, olha que caminhão bonito. Agora sim, ele pode ser usado, ele foi reformado. E é isso que nós como cristãos comemoramos no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante. Então é a reforma, nós reformamos alguma coisa. O que será? Fica aí até o final, que no finalzinho a tia Karen vai explicar melhor o que é essa Reforma Protestante. Mas antes, nós vamos aprender sobre um homem que amava a palavra de Deus, que servia a Deus. Ele era um servo de Jesus e o seu nome é Filipe. Essa história está lá no livro de Atos, capítulo 8. Então você já pode abrir a sua Bíblia, deixar ela aí abertinha em Atos, capítulo 8, tá bom? Enquanto a tia Karen vai contando essa história. Então Filipe um dia, ele estava caminhando, né? Ele estava pregando a palavra do Senhor, como ele sempre fazia. E ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, pedindo para que ele fosse até um certo lugar. E Filipe prontamente obedeceu. Então Filipe foi e chegando naquele lugar ele viu uma carruagem e um homem estava sentado lá lendo as escrituras. E esse homem era chamado de eunuco, porque ele era separado para trabalhar para a rainha do palácio. Então ele era conhecido como eunuco. E ele estava sentado lá na sua carruagem e lendo, né, as escrituras, no rolo, né, porque não era a Bíblia igual a gente tem hoje. E ele estava lá lendo. E Filipe olhou para aquele homem e começou a correr assim, do lado da carruagem, né, porque a carruagem andando. E ele lá correndo, olhou para o eunuco e disse: "Você entende o que você está lendo aí?" E aí o eunuco olhou para ele. Sabe o que o eunuco disse? "Como que eu vou entender se eu não tenho ninguém para me explicar?" E aí ele chamou Filipe para sentar ali do seu lado. E aí Filipe subiu na carruagem e olha só a passagem que ele estava lendo. Isaías 53:8. Diz assim: "Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo." O eunuco não estava entendendo de quem eles estavam falando aqui. O eunuco não sabia quem era aquele homem. E Filipe aproveitou a oportunidade e explicou para ele
tudo sobre Jesus, porque foi Jesus quem morreu por nós, quem morreu pelo nosso pecado. Somente por meio de Jesus nós temos a salvação. E o eunuco creu no que Felipe disse, ele entendeu e ele aceitou o Senhor Jesus em seu coração. E aí, chegando ali no meio do caminho, né, eles viram um lugar que tinha água. E o eunuco falou para Felipe: "O que me impede de ser batizado?" E Felipe disse para ele: "Nada te impede", né? Vamos ler lá em Atos 8, versículo 38. Olha só. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. Então o eunuco foi batizado. Quando ele terminou de ser batizado, Felipe foi embora. E agora, o que será que o eunuco fez? Olha no finalzinho do versículo 39. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então, por meio de Felipe, o eunuco pôde conhecer e pôde aprender do Senhor Jesus. Ele pôde aprender e entregar a sua vida a Ele. Felipe ensinou por meio das Escrituras, que é a palavra de Deus, que a salvação é somente no Senhor Jesus. Vocês lembram que a tia Karen falou lá no comecinho sobre a reforma do nosso carrinho, que nós precisamos reformá-lo, né? Porque a gente precisa usá-lo. Os cristãos comemoram dia 31 de outubro a reforma protestante. Há muito tempo atrás, a igreja, as pessoas, né, ali que lideravam aquela igreja, eles não queriam saber mais de Jesus. Não queriam mais estudar a palavra de Deus, não ensinavam mais o que era certo, né? Eles começaram a cobrar das pessoas para que as pessoas pudessem ter a salvação. Eles começaram a ensinar coisas erradas. E uma pessoa chamada Martinho Lutero, ele começou a estudar mais a palavra de Deus. Ele começou a ler e ele começou a ver que aquilo que os outros líderes estavam ensinando era errado, que aquilo não era verdade, que eu não preciso pagar pela minha salvação, que eu não preciso de outras coisas para eu ser salvo. E aí ele escreveu 95 teses, mas nós não vamos aprender as 95, né? Porque são muitas. E elas são resumidas em 5. Então a tia Karen vai ensinar para vocês essas 5, tá bom? Hoje nós aprendemos 2. A primeira foi que só a Escritura, somente a Escritura, a palavra de Deus é verdadeira. Somente ela nos ensina sobre Jesus, sobre a salvação que é só Cristo. Somente em Cristo nós temos a salvação. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Vamos ler mais um versículo? Agora está lá em João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim." Então, não tem salvação em nenhum outro nome. Somente Jesus, o Filho de Deus, somente Cristo é o nosso Salvador. Então, hoje nós aprendemos que só a Escritura é a verdade. Só a Escritura nos ensina sobre Cristo, que somente Cristo é o nosso Salvador. Só Ele pode nos salvar, nos levar até Deus. Então, assim como eunuco, nós também aprendemos sobre Jesus na palavra de Deus. E nós devemos todos os dias lê-la, praticá-la e pela fé termos a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se esqueça, somente a palavra de Deus é a verdade e somente ela nos ensina que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos.
Vamos agradecer a Deus por sua palavra, que é viva, que é verdadeira, e porque nela nós encontramos sobre Jesus. Nós podemos confessar o nosso pecado, nos arrepender e entregar a nossa vida a Ele, na certeza de que nós seremos salvos. Não precisamos fazer mais nada, somente crer e confiar no sacrifício de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar com a tia Karen. Senhor Deus, muito obrigada por sua palavra. Obrigada porque ela nos ensina sobre a salvação em Jesus. Obrigada porque Jesus veio um dia, morreu no nosso lugar, morreu no meu lugar, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse viver eternamente junto com o Senhor, um dia no céu. Obrigada por isso, obrigada pela vida de Martinho Lutero, que enxergou essas verdades. E hoje nós podemos celebrar, nós podemos comemorar essa reforma que teve na igreja com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fica ligadinha aí que nos próximos domingos nós vamos aprender mais sobre essa reforma, a reforma protestante, como ela aconteceu. Um grande beijo, tchau, tchau, Deus te abençoe.